melhor seria o título do trabalho, que é a Antropofagia Jurídica, a Demolição de Ideias Republicanas na Inconfidência Mineira. A primeira parte, que eu tratei um pouco de antropofagia, surgiu de uma constatação durante a minha graduação sobre, digamos assim, qualquer matéria que eu entrava em contato, eu percebia que ali existiam institutos jurídicos externos ao Brasil que tinha uma origem no estrangeiro. E aqui a gente pode ter inúmeros exemplos, desde sistema de precedentes até o ANPP mais recentemente, né? E nisso eu entrei um pouco no debate realizado no direito comparado sobre o que seria esse transplante jurídico e um pouco do que eu narro aqui no início do trabalho eu chego a uma conclusão, pelo menos nesse trabalho, eu coloco que o direito ele seria sempre composto por dois elementos, aqui que eu chamei de signo, que são os institutos jurídicos em si, como, por exemplo, o próprio sistema de precedentes, e o que seriam os significados, que seriam o produto da relação entre os sujeitos com os signos jurídicos. E disso eu concluo que os significados, ou seja, as subjetividades, elas jamais são transportadas entre diferentes ordenamentos, justamente porque você não consegue transportar as subjetividades, mas eu coloco também que os signos, embora sejam passíveis de transplante, eles só são na medida em que eles são conformados ou adaptados ao cenário onde eles chegam. Ou seja, mesmo se, vamos colocando um exemplo, mesmo se o plea bargain que chega no Brasil vira uma espécie de ANPP, o plea bargain não é, lá nos Estados Unidos, não é o mesmo que o Instituto da ANPP no Brasil. Nisso, porém, surgiu uma necessidade de colocar um pouco quais são os vetores que permeiam esses movimentos de importação, justamente porque os signos jurídicos eles não iriam, digamos assim, dos países do norte global aqui para o sul global, mas eles não iriam do sul global, do norte global, mas sempre um movimento inverso. Então teria uma relação também das diferentes culturas desse país e relações de poder também. E nisso eu senti necessidade de tratar um pouco do conceito do Oswald de Andrade, de antropofagia e dos manifestos dele, tanto a Poesia Pau Brasil, mas especificamente o manifesto antropófago, perdão. E nisso, embora o manifesto debata especialmente questões de cultura, eu faço um recorte do que seria uma relação jurídica, como se imersa dentro de uma relação de cultura. E partindo da definição que eu encontrei nos debates que eu tentei localizar sobre a antropofagia, eu defini o que seria a antropofagia jurídica especificamente como um fenômeno em que originalmente uma cultura subjugada ela teve signos jurídicos impostos a ela e que diante de novas dificuldades, adversidades, esses sujeitos subjugados eles voltariam à autoridade que inicialmente impuseram esses signos, mas agora, digamos assim, se abririam novamente para essa alteridade com uma nova postura, um certo reposicionamento nesse mercado das ideias, visando, digamos assim, elaborar alternativas para aquele cenário em que o sujeito antropófago ele se situa. E diante dessa definição, eu poderia escolher diversos casos, elementos, e especificamente nesse trabalho eu elegi a Inconfidência Mineira como um período da história do Brasil, dentro das questões de direito constitucional. Então, na minha segunda sessão, eu debati exatamente quais seriam os signos que foram demitidos, ou seja, foram apropriados pelos inconfidentes mineiros. E na terceira e última sessão, eu elaborei mais sobre como esses signos chegaram aqui na América Portuguesa pelas mãos dos inconfidentes. Então, tratando exatamente quais foram esses signos, na minha terceira sessão, eu coloquei principalmente o signo da República e o signo da Constituição. Então, essa terceira sessão eu elaborei um pouco mais sobre quais seriam os alcances desses signos, desde eu inicialmente fiz uma definição ali no conceito grego antigo de politeia, em que república e constituição de certa forma se confundiam,
E eu narrei brevemente ali, já fiz um salto bem grande da República da Grécia Antiga para a Revolução Americana, em que eu constatei um certo momento de inflexão, ou seja, de mudança de paradigma desses signos, justamente na Revolução Americana, em que a gente teve uma mudança no estilo de Constituição, que anteriormente era a forma como uma comunidade política se configurava, e a Constituição significava mais do que a comunidade política é. E eu coloquei um pouco... Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei se tem um problema na rede. Estou ouvindo claramente. Perdão, deixa aparecer um aviso aqui para mim. Eu coloquei como que a Constituição passou dessa simples reprodução do que é a comunidade política, um documento formal do que a comunidade política deve ser. E depois disso eu também coloquei isso tudo numa Constituição escrita. Eu coloquei também as mudanças que o conceito de república passou, de como ele seria inicialmente uma comunidade, uma forma de organização da comunidade política ideal, e de como ele passou a ser símbolo do Estado moderno, do Estado democrático de direito, ali na Revolução Americana. E eu coloco exatamente que a definição de república seria aquela configuração de uma comunidade política em que tem como base exatamente uma ideia de solidariedade, ou seja, aquele cidadão republicano que, quando ele delibera sobre questões públicas, ele delibera não a partir do seu próprio ponto de vista, mas também do ponto de vista dos outros cidadãos, dos seus iguais, digamos assim. Claro, sempre havendo um debate sobre quem seriam os cidadãos, até que ponto a república alcançaria eles. Nisso eu parto já para a parte mais final, que trata da Inconfidência Mineira em si. E eu inicialmente faço um breve relato do que era a compreensão de república aqui na América Portuguesa, que significava inicialmente qualquer comunidade política autônoma, e o que foi muito curioso para mim é que durante a própria administração portuguesa aqui na América, no período colonial, era compreendido que no seio dela existiam diversas repúblicas na figura principalmente das câmaras municipais, que era justamente o instrumento pelo qual aquele órgão chamado Homem Bom, ele deliberava sobre as questões políticas e públicas. Nisso eu já trato mais especificamente do cenário da Vila Rica, em que os letrados, somente pessoas da elite intelectual ali das Minas, eles, descontentes com a administração portuguesa, eles trataram de promover um debate político sobre independência e sobre a construção de um país autônomo, e a base principal de todo esse debate foi o Recoil, que é uma espécie de coletânea dos documentos constitucionais dos Estados Unidos, ou seja, que simbolizava toda aquela ideia que eu identifiquei de inflexão dos conceitos, signos de república e de constituição. E eu debato um pouco de como que esse cenário de república chega ali na Inconfidência Mineira, quais são os principais termos, a principal tópica dos inconfidentes. Então, trato um pouco sobre o que eles compreendiam por corrupção, por América, por bom governo, e também trato um pouco o que seria aquele projeto constitucional mineiro que não chegou a vingar, e como que essa reprodução dos inconfidentes aqui na América Portuguesa não se tratou de um simples mimetismo desses signos jurídicos norte-americanos, mas sim que eles foram adaptados, ou seja, eles foram deglutidos criticamente aqui no cenário mineiro. E eu exemplifico isso principalmente no conceito que eles atribuíram ao poder legislativo, em que o poder legislativo dos Estados Unidos tem aquele clássico sistema bicameral, e como que aqui nas Minas eles principalmente foram atrelados ao exercício das câmaras municipais, que era justamente o que os inconfidentes concebiam por república na época. Eu faço um pouco breves apontamentos sobre outras temáticas da minha Inconfidência. Surge principalmente a questão da igualdade, a questão da escravidão, que ali era um movimento político em construção, então você ainda não necessariamente tem um abolicionismo uniforme ou, de certa forma, concretizado.
mostrado, apenas debates avulsos sobre o que se faria com os escravos e como que você trata da liberdade justamente num cenário de escravidão. E por último, eu trato brevemente sobre o desfecho, estou em Inconfidentes, de como que o projeto Constitucional Mineiro não se concretizou e de como que apenas um século depois a República foi promulgada aqui no Brasil, mas os militares do Eduardo Fonseca, entre outros, não tinham noção desse debate constitucional ou republicano, de forma que a República no Brasil posterior da Inconfidência Mineira nasceu oca, ou nasceu sem republicanismo, e principalmente como nasceu sem esse elemento, esse núcleo duro do republicanismo, que seria o debate dos princípios de solidariedade e fraternidade dentro de uma comunidade política. No final eu lembro como que, para a nossa contemporaneidade, que é justamente o valor da história do direito, a relevância da Inconfidência Mineira seja a produção de um debate autêntico para a nossa contemporaneidade no Brasil sobre essas questões de como se dá o trato do outro na questão pública, ou como se dá o manejo das coisas públicas num país que se diz republicano. E é isso. Muito bem. Mr. Chaplin. Mr. Chaplin. Mr. Chaplin. Não, mas porque aqui o título de professor bom, eu não sei se vocês sabem, mas a gente faz a carreira de pesquisador, né? Então, pesquisador pós-doc, e aí, então, depois desses 6 anos de pós-doc, você pode vir a se tornar professor com habilitação, então, é todo um esquema, né? Então, a gente, por exemplo, pegaria muito mal usar um título que eu não tenho, né? Então, fico com o título de doutora, mas, então, bom, primeiro, eu gostei muito do seu trabalho, Maurício, achei assim, um alto nível, um trabalho de graduação. Vou fazer alguns comentários, que não precisam ser acatados, vou fazer algumas questões, e também eu vou ter alguns pouquíssimos erros de ortografia, já que estou aqui também vou indicar para você, já te salva às vezes de umas correções, né? Então, eu vou falar na ordem aqui do trabalho, que pode ficar mais fácil, né? Então, eu vou começar aqui na página 12, quando você fala de transplante jurídico, né? Então, tem uma discussão muito grande acontecendo hoje sobre o uso desse termo, né? Porque, então, a gente aqui trabalha, por exemplo, a questão da transferência, né? Legal transfer. O que acontece? Tem alguns, especialmente no Commonwealth, que é uma transferência mesmo, de vem pronto de um lugar para o outro. Vou te dar um exemplo de Uganda, que tem na legislação deles que eles usam a legislação da Índia. Isso é um transplante. Desculpa, isso é uma transferência, porque ela vem direto. Transfere de um lugar para outro, um lugar dá e outro lugar simplesmente recebe. O transplante ele é um pouco problemático, na minha opinião, porque parece que você pegou um órgão num lugar e enfiou no outro corpo. E aí qual que é esse problema? Que esse transplante ele pode ser bem sucedido ou não, num corpo diferente. E aí vem uma questão muito grande. O que é um transplante bem sucedido e o que é um transplante mal sucedido? Na surpresa, ou não tão surpresa assim, quando a gente fala do sul global, geralmente o transplante mal sucedido. Né? E aí isso é um problemão, porque para mim é uma questão de poder. É claro que esse signo vai mudar, porque a gente, como o direito é uma ciência social, ele depende absolutamente da sociedade, ele depende do ambiente. Não tem como, porque a gente não tem. Principalmente nós, somos países novos, né, no Brasil, a nossa tradição jurídica é diferente. Quando a gente trata, por exemplo, do Alex, como vindo para a modernidade, que ele fala que ele faz parte da jurisprudência dos conceitos aqui na Alemanha, isso não quer dizer nada para a gente, porque a gente não está preso nessa tradição. Então ele vem dentro de uma tradição jurídica brasileira. O DUV aqui no Departamento de História do Direito, numa
transplante, que não é meu, em teoria do direito, ele trata a questão, o nome para esses transplantes é Cultural Legal Translations, então ele vai dizer que é uma tradição jurídica, uma tradição, uma cultura jurídica. E aí eu acho que pode ter mais a ver. E o que eu estou tratando agora, estou querendo trazer a antropofagia como uma técnica cultural de transferência, digamos assim. Então, acho que pode ir muito além do que a gente está tratando aqui. Mas esse aqui é o começo, né, que a gente está falando. E aí, só para constar, você menciona o Legrand. Eu tive uma discussão com o Legrand no ano passado, porque ele tem um texto, não sei se você leu, que chama Derrida Never Wrote About Law. Ele vai dizer que Derrida ele tratou de droit e loi. Então, quando chega nos Estados Unidos, law é um outro conceito. Então, eles não têm diferença de loi e droit, não tem diferença de lei e direito como a gente tem. Então, ele vai dizer, olha, sinto muito, os Estados Unidos entenderam tudo errado. Só que não funciona assim, né? Lá também desprender é outra coisa. Então, só para assim, também tomar cuidado quando a gente usa o Legrand, quando a gente usa esses autores estrangeiros também para tentar entender o nosso fenômeno, nem sempre funciona. Mas a gente está aí, o que acontece? Ele faz a antropofagia desses conceitos também. Então, ali, quando você vai falar de tradução e traição, sempre vai ser uma, entre aspas, traição, na minha concepção vai ser uma recriação, porque não tem como. É impossível ser a mesma coisa. E aí é bom que não seja, porque a gente tem essa criatividade toda que a gente vai usar dentro do ambiente social e usar uma nova teoria para servir os nossos interesses. E aí que eu acho que que eu vou discordar de você quando você vai falar lá para frente, eu acho que isso é um empoderamento nosso, de usar isso ao nosso favor. Né? E não ao contrário, que a gente não é uma cultura desfavorecida. A gente é uma cultura super complexa, super criativa, que toma para nós esses conceitos e transforma eles em algo brasileiro, como uma coisa positiva. Tá? Então, aí quando você vai dizer aqui na página 14 que inviabiliza a realização do transplante jurídico da Legrand, se você usar o conceito de transplante na página 14 ali como isso, de tirar o órgão do corpo e enfiar no outro, talvez sim. Mas eu questiono se é isso mesmo, né? Então a gente, muito bem, e aí eu acho que no 15 ali a grande questão é realmente entender, lá no finalzinho, no último parágrafo, entender quais são as razões para a gente escolher um elemento estrangeiro. Por que a gente escolhe um em detrimento de outro? Eu acho que é porque a gente precisa desses elementos para tentar explicar e resolver problemas da nossa própria realidade. E quando você vai falar ali, então na página 16, eu acho que uma leitura interessante para você de futuro, ao tratar de canibalismo, é o Randstaden, que ele é um alemão, que uma literatura de viagem que vai tratar dos selvagens do Brasil, ele fica em cativeiro aqui com os Tupinambás, e aí ele explica. É bem gostoso de ler, tem de graça na internet. Eu vou te indicar uma pessoa super legal, que é a Luciana Vilas Boas, que é professora no Brasil, e ela é jornalista, e ela é a principal pessoa que trata de Randstaden. Isso pode vir a ser interessante para você seguir, né, com esse trabalho. E uma coisa muito interessante a se pensar é que o retrato desses indígenas ou dos canibais, ele diverge de acordo de quem que é ou a política do mediador. Então, por aqui, quando você trata, né, desses diversos retratos desse indígena, desse canibal, desse selvagem, né, desse romântico, indígena romântico, tem muito a ver com o momento político e histórico que a gente está querendo, né? Como que a gente está querendo retratar? Aí, desculpa, eu estou dando resfriada, por isso que eu estou em casa. E ali só, aí como ali na página 18, que você vai falar do Aufhebung, se você não fala alemão, eu evitaria usar o termo, tá? Senão, assim, não acho que é legal. Porque aqui também é um conceito, não sei se você fala alemão ou não, se você não fala, eu evitaria, tá? Para
isso aqui para mim foi muito problemático de enxergar o Brasil assim. Então, depois isso aqui, página 20, que acho que você me explique. Aí também na página 22 você vai falar de más importações, no último parágrafo lá, no finalzinho. Isso se liga ali com a pergunta. Na página 23, ali eu acho que no segundo parágrafo é uma correção ali que nem sempre orientas, eu acho, as inspirações. Então, só uma correção ortográfica fácil. E aí aqui você vai falar de logo em seguida, no terceiro parágrafo, a antropofagia não é um modelo rígido, engessado, em verdade, mais um convite, uma disposição para o anseio e adaptação apenas elementos estrangeiros capazes de beneficiar o cenário nacional. Aí que eu acho que não sei se bate com o que você disse antes lá. Tá? A outra correção ortográfica na página 23, primeiro ali, primeira frase do ponto 2.5, esse capítulo teve como objetivo versas, eu acho que é versar. Tá? Beleza, agora vamos voltar para. Ali a página 30, o segundo parágrafo, nesse sentido, do constitucionalismo, eu acho que era bom você reescrever ali, ficou a frase ficou muito estranha. Sobre essa questão da Grécia, ali, que você vai trazendo esse conceito para trás. Minha opinião, pessoal, vai direto para o modelo de Estado moderno diante. Não acho que seja tudo isso. Você vai querer dizer como esse signo mudou da Revolução ali, ou vai direto da Revolução Americana no Brasil. Então, acho que não precisa de tudo isso. Né? Isso você pode usar em outra situação, mas eu achei que é desnecessário você entrar nessa abordagem. Só uma sugestão. Tá? Vamos ver. Tá, ali na página 36, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Você vai falar, enquanto o povo subjugado à época, os norte-americanos apropriaram-se criativamente da tradição e filosofia política cultivada no cenário espoliador. Houve ali um canto de antropofagia. Não sei se a palavra é boa. Nesse contexto, que eu vejo a antropofagia, do jeito que você está tratando aqui, ela é uma coisa brasileira. Do jeito que eu estou tratando aqui, como técnica cultural, aí a gente questiona. O Brasil, no meu caso, que é um estudo de caso, mas do jeito que você está tratando aqui, muito ligado ainda ao manifesto, ao antropofágico do Antônio de Andrade, e aí eles vão dizer, nós estamos criando uma coisa brasileira, única. Se é uma coisa brasileira e única, eu acho que não é para dizer que os Estados Unidos está usando. Eu questionaria esse uso ali, tá? Na página 43, tem uma correção ortográfica aqui no 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo, assumar, você vê os excessos. E aí você vai dizer na linha 1, 2, 3, 4, não se sabe o dentitário, acho que é o destinatário. Só que você corrigir. E agora aqui, quando você fala no 46, na página 46, você vai fazer uma conclusão, tá? Você vai dizer assim, afinal, a qualidade, antes de começar o ponto 4.3, a qualidade de um antropófago é a de não se prender ao originalismo de formas puras, mas sim deformadas de modo a se adequar ao corpo. A minha pergunta, agora tem a pergunta, como você chegou a essa conclusão? Tá, então aqui, e aí quando você vai falar da declaração de independência e tal, no último parágrafo aqui desse recuelo, eu acho que era interessante explorar mais o conteúdo do documento. Você pressupõe que o leitor já conhece, e eu acho que não dá para fazer essa pressuposição. Então, eu sugiro que nesse ponto 4.3 você explore mais e apresente melhor esse documento, essa coletânea, enfim, para o leitor do teu texto. Então, aqui sim, então, se você explorou tudo aquilo na Grécia,
penúltima linha, tem uma correção ortográfica ali que está a elite, eu acho que é elite, não sei se você localizou. E aí você fala ali, do nada, não é saudável romantizar os inconfidentes. Minha pergunta, por quê? Como assim? Quem está romantizando? Como a gente? Tá? Então isso aqui, essa é também uma pergunta. Eu acho que tem que também explicar melhor a questão da igualdade, ou que vai tratar dela e como. Fala, não, então eu vou tratar disso mais pra frente. Que você efetivamente trata, mas não fica claro nesse ponto do trabalho. Então, na página 51, ali outra pergunta. Igualdade e república não são a mesma coisa, correto? Igualdade é diferente de república. Igualdade dentro da república, eu acho que isso aí não ficou muito claro para mim. Página 52, quando você fala dos autos da devassa, era bom colocar a fonte no primeiro parágrafo, tá? Faltou? Ou trazer alguma coisa com relação a isso. Você está também fazendo uma pressuposição que todo mundo já sabe. E aí você vai falar também ali naquela situação que você fala, da igualdade, se fala de igualdade ou não, como que você vai ler essa citação do Marx, como que isso vai se relacionar ao paradoxo da república escravocrata, né? Das instituições do Brasil na colônia. Aí um pequeno comentário ali sobre as instituições de ensino, isso é muito interessante, porque Portugal faz isso para que o Brasil se sinta parte da metrópole. Então os intelectuais brasileiros e os intelectuais portugueses é tudo uma coisa só. Depois que a gente se separa, e aí vai ter antropofagia, porque a gente não é mais parte da metrópole. A gente é outra coisa, a gente descolou. E aí, então assim, a gente... Quem somos nós? Né? Qual que é essa identidade brasileira? Então, até então, aqui, quando a gente está falando de Conferência Mineira, a gente vai fazer essa separação, mas intelectualmente, Brasil e Portugal é o mesmo direito, a gente é tudo uma coisa só. Tá? Página 53, depois da citação, nas Minas Inconfidentes, tentar evitar questionar a escravidão, eu acho que ele tem vírgula, que é o alicerce, acho que faltou o que ali. E quando, ali no último parágrafo do debate da escravidão, eu acho que faltou uma explicação assim, de como que se chegou até ali. E página 57, eu acho que era interessante explicar o republicanismo brasileiro, parecia pujante e tal, acho que isso não ficou muito bem explicado. E aí você vai falar assim, no último parágrafo, a república foi proclamada no Brasil pelos militares, tanto que tomou tantas pessoas de surpresa. Tomou tantas pessoas de surpresa. Será que tomou tantas pessoas de surpresa? Pelo estudo, pelas coisas que eu li, inclusive isso vai ver lá no livro Machado de Assis, que o cara só troca a placa pública, a confeitaria. Será que é uma surpresa? Né? Parece que quando você vai falar do republicanismo, né, será que não é um republicanismo à brasileira? Ali, quando você vai falar na página 58, terceiro parágrafo, não deixe de ser irônico que aqueles desprovidos de conteúdo, precisa de uma explicação aí, o que está desprovido de conteúdo. Será que esse republicanismo ele não tem conteúdo, que é o conteúdo do republicanismo brasileiro? Será que não é o nosso republicanismo? Me parece que teria um conteúdo, tá? E aí a gente vai chegar na página 60, a sua conclusão, já você vai falar no terceiro parágrafo, de uma traição com significado original. Conteúdo do republicanismo, da república, é uma traição? É uma traição ou é uma tentativa de uma recriação dentro do nosso cenário? Bom, é isso, né? Tem no final ali, né? Você vai voltar no
Obrigado. Então, são muitas perguntas, eu vou tentar ir retomando do início ao fim do trabalho. São mais considerações que perguntam, as perguntas são. Desculpa, não ouvi. São mais considerações que perguntam. Ah, sim. São umas quatro ali. Sim. Mais difíceis de responder, eu acho. Sim. A questão da antropofagia, das leituras que eu fiz, principalmente do João César de Castro Rocha, ele fala da necessidade de desnaturalizar o conceito de antropofagia. E foi daí que eu tirei principalmente. E o que foi contra, quando eu comecei o trabalho, eu imaginava que eu ia colocar a antropofagia como um fenômeno tipicamente brasileiro. E quando eu usei como base, principalmente o texto do João César de Castro Rocha, que ele fala que a antropofagia seria um fenômeno de todas as culturas, que ele considerava principalmente todas as culturas subjugadas ou inferiorizadas, passivas, e de que não seria um fenômeno estritamente brasileiro. Ele chega a elencar até autores, eles citam um autor cubano, que sempre faz analogias muito próximas, ou metáforas muito próximas do que seria a antropofagia, que é essa, digamos assim, essa capacidade, né, de você trazer aquilo de outra cultura para a sua. Então, quando você perguntou principalmente sobre aquela minha frase de que eu coloco que o antropófago ele sempre busca uma superação, na alteridade, uma superação do cenário que ele se encontra deteriorado ou digamos assim, um cenário ruim que ele se encontra, eu parti dessa noção de que a antropofagia ela seria realizada principalmente por essas culturas passivas, e de que a antropofagia seria essa noção, digamos assim, do antropófago, ou seja, dessa pessoa subjugada se reposicionar no mercado das ideias. Então, foi essa principalmente a noção de... Mas você acha que a antropofagia é passiva? Não. A antropofagia não é passiva. Ela é produto de um cenário que originalmente foi passivo. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem a antropofagia, mas ela apenas é assim porque uma vez a gente foi em um espaço que apenas recebeu, o que foi imposto. Por exemplo, a cultura portuguesa, digamos assim, foi imposta inicialmente no Brasil como uma forma de alterar essa passividade brasileira que se dá na antropofagia. Foi mais nesse sentido. Vamos ver se eu consigo achar outra pergunta. A questão da República, eu concordo bastante. Eu acho que de fato não precisava ter escrito tanto sobre Politeia e a origem grega ali. Mas você fez uma pergunta sobre o que seria esse paradoxo da República escravocrata, principalmente, que é um debate que eu achei ali na Louise Starling e no Maxwell, historiadores, que eles colocam como que a República Norte-Americana, embora ela falasse em direitos de igualdade, liberdade, tem toda aquela questão do Bill of Rights, ela, paradoxalmente, ela ainda era composta por um sistema de escravidão, e de que esse seria justamente esse paradoxo, ou seja, a República, o alicerce dessa República, que tanto fala em solidariedade, em igualdade, ela é calcada na desigualdade ou naquelas pessoas que ficam para fora da República. E também, retomando aqui, e é por isso que, como o João César de Castro Rocha coloca a antropofagia não como um fenômeno estritamente brasileiro, que quando eu fui falar dos norte-americanos, eu usei a palavra de antropofagia ali para isso. Você me perguntou se república seria sinônimo ou não de igualdade. Eu acredito que sim, pelo menos num conceito mais moderno, quando a gente olha para trás, muito para trás, né, aquele conceito da Grécia, a república não necessariamente era sinônimo de igualdade, mas sim de equilíbrio entre distintos estamentos. E
E justamente por existir esses estamentos é que você não pode compreender que ali há necessariamente uma igualdade, né? Ali no Império, na República Romana, a República ela era produto da mediação entre os plebeus e a aristocracia. Mas eu entendo que a República moderna, digamos, embora ela tenha esse paradoxo somente da escravidão, a ideia de república ela se torna sim sinônimo de igualdade, justamente porque a República moderna, o Estado norte-americano, ela substitui os estamentos que compõem a República por um conceito de povo. Esse povo é abstrato. Esse povo, dentro dessa abstração dele, todas as pessoas são iguais dentro dele. Então, sim, eu colocaria que república, ela de fato é sinônimo de igualdade, mesmo que ela às vezes seja calcada numa desigualdade como é a escravidão, e esse é o sentido político de você avocar a república, que eu coloco ali na última frase do trabalho, que é que a República Federativa do Brasil ainda há de ser republicana, ela ainda há de ser igualitária, verdadeiramente livre, ou ela ainda há de ter verdadeiramente dignidade para as pessoas. Mas aí... Eu acho que era bom deixar claro. Claro. Sim. Deixar bem claro isso, porque não fica, na minha leitura não ficou claro. Então você escolheu o conceito de república. Então você tem que deixar bem claro que esse é o conceito de república nesse teu trabalho. Daí já te decide de república adotado por você no seu trabalho, você chega a essas conclusões. Perfeito. Tá? Só deixar claro. Aí faz todo sentido que você está tratando. Sim. E por final, a questão da República dos militares, a República que foi proclamada aqui no Brasil, se ela não seria um republicanismo à brasileira. Tem também tem aquele livro que ele aparece bem brevemente aqui no trabalho, que é a Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. E, digamos assim, a República que foi proclamada aqui no Brasil, ela tem outra base. Essa república militar, principalmente, ela teria outra base, que seria a do positivismo, tanto que ela não tem a mesma vertente, ela ainda tem essa vertente, talvez, de igualdade, da dignidade do ser humano, mas sobre outra ótica, se falava muito em ditadura republicana na época, e que talvez sim, seja sim um conceito brasileiro de república, mas é outro conceito com outra base, ou seja, é o mesmo fenômeno de antropofagia, mas o signo debutido seria outro. Então, foi mais ou menos por esse caminho. Isso que eu acho que é bem que você está tratando, por isso que ficou um pouco contraditório para mim, que você está falando assim, realmente a gente tem a gente está criando o símbolo no Brasil, está criando esse símbolo, correto? Mas aí você fala, não, mas isso aí está errado. Então, eu acho que faria mais sentido, ficaria mais diferente, se você só falar, então tem toda essa ideia republicana, e ela é entendida no Brasil, então a república é entendida no Brasil assim. Sim. Esse símbolo foi criado desse jeito. Sim. Aí parece que ficaria mais coerente. Você me falou toda a parte de... Então, o símbolo brasileiro, o símbolo, a antropofagia é uma digestão dos símbolos, dos signos, e esses signos, eles se tornam diferentes no nosso contexto. Sim. Mas deve estar falando, não, mas então aquilo no Brasil não é uma república. E aí parece para mim que o Brasil seria uma república, só que o signo de república dentro desse contexto brasileiro tem outro conteúdo. Entendi. Estou satisfeito. Obrigada. Obrigado também.
por causa disso não, mas foi porque eu mexia, cara. Eu saí de uma. Eu fechei um arquivo, estava lá para trás, aí eu voltei. Bom, vamos lá. Eu acho que não é por conta da câmera. Se você voltou, eu fiquei aqui em imagem, tá? Bom, bom dia a todas e todos, né, aqui presentes. A Maurício, a Melanie, o professor Eduardo, obrigado pelo convite para participar aqui desse debate. Primeiro eu queria dizer que eu fiz uma especialização, entre outras, aí, na minha vida acadêmica, e em um determinado momento eu queria estudar Oswald de Andrade. Aí eu comecei a ler um pouco Apagão também. Eu cheguei a ter um jornal Hora do Povo, todo ele, publicado no governo André Franco Montoro. Ele fez a edição de todos os jornais da Hora do Povo, foi empastelado pela Fundação Getúlio Vargas, onde ele escrevia o Homem do Povo, aliás, e na página seguinte era o Apagão que escrevia a Mulher do Povo. Né? E não estou vendo isso. Está dando problema aqui. Mas então, mas eu acabei desistindo de pesquisar o Oswald de Andrade. Eu queria falar sobre o marxismo do Oswald de Andrade. Né? Eu li uma citação, às vezes, da Pagu, que é uma pessoa que eu passei a admirar muito mais do que o Oswald de Andrade, pela história dela. Né? E ela disse uma frase que me afastou do Oswald de Andrade. Ela disse que o Oswald de Andrade ela foi apaixonada por ele, etc. E tal, teve um filho com ele, inclusive ele cuidou do filho dela, porque ela entrou na militância e se acabou de passagem. Ele disse que o Oswald de Andrade era capaz de trocar um amigo por uma boa piada. Quando eu li isso, eu falei, não vou pesquisar esse cara. Não, estou desaparecendo. Mas depois eu até vendo a situação dele com o filho dele, ele visitando, levando comida para ela, enquanto ela. É uma história muito triste, eu voltei a admirar o Oswald de Andrade. Mas ele era uma figura bastante controvertida. Né? Mas eu vou fazer algumas observações aqui, Maurício. Tá? Eu queria dizer, assinar embaixo as considerações que a Melanie já fez. Inclusive, alguns pequenos erros, ela foi apontando aqui. Eu ia colocando meu positivo aqui. Eu acho que eu não sei se estava sendo visto, né? Mas foram apontados por ela. Salvo, acho que viu, né? Ou passou desapercebido, se foi da página 34. Tem uma manifestação lá, lembra-se? Está escrito, lembra-se? Eu fiquei, lembra-se do quê? Então eu não. Né? Esse na página 34, salvo engano, né? Vamos ver aqui. 34. Penúltimo parágrafo. Uma das questões centrais a serem respondidas por uma Constituição, lembra-se? Lembra-se do quê? Ficou meio sem sentido. Né? E aqueles erros já apontados pela nossa colega aqui. Tá? E aqui, já indo para a primeira página do seu trabalho, as primeiras páginas do seu trabalho, você faz uma citação do Hegel. Né? Você faz uma citação do Hegel. Sabe o que eu acho que faltou ali? Está abaixo da citação do Hegel? Uma citação do Oswald de Andrade. É o início do seu trabalho. Você perdeu uma oportunidade muito grande de citar o próprio Oswald por ele mesmo. Né? Então, fica aí essa observação. Você fala na página 11, na sua introdução, e eu acho que foi, né, na medida aqui do possível, né, você almejou realmente o que você pretendeu, que era a distribuição, né, em 3 partes do seu trabalho. Né? E aí, se você quisesse aprofundar no trabalho, tem um professor
estava no sindicato e ele também era o sindicato da diretoria. Rapaz, mas ele é amigo pessoal seu, você não lembra o primeiro nome dele? Eu acho que é Edmilson. Todo mundo chama ele de Carré, né? Carré. Sabe? É Edmilson Carré. Né? Ele escreveu sobre Oswaldo de Andrade. Né? E eu fui, inclusive, no lançamento do livro dele. Né? A dissertação de mestrado dele já terminou o doutorado e tal. Carré. E ele mora aqui perto de Londrina. Né? Ele dá aula aqui na UIP. Né? Eu já tive uma vez de carona para ele estava voltando de Curitiba, etc. E tal, e ele desenvolveu um trabalho sobre o Oswaldo de Andrade. Talvez, se você tiver interesse em procurá-lo e tal, ou contato com ele, eu posso ter passado depois o telefone e tal. Ele ficaria muito feliz em discutir o Oswaldo de Andrade. Uma coisa que eu senti falta, e aqui o próprio Eduardo, eu acho que também, né, eu fiquei pensando, né, por que não apareceu no seu trabalho? Mas pode ter aparecido, isso falou em transplante jurídico. Na teoria geral do direito, um dos autores que o Eduardo tem, inclusive, muita aproximação é o Luiz Fernando Coelho, Teoria Crítica do Direito. E ele fala bastante de direito comparado. Aliás, o cara que eu mais li sobre, ele fala sobre o desenvolvimento da ciência do direito comparado. E eu acho que ele ia melhorar muito, assim, inclusive um debate com o próprio Negrão. Por quê? Porque ele coloca a questão do direito comparado não uma questão de transplante propriamente dito, de um equipamento jurídico, sabe? Mas como uma forma de aprimoramento das regras. E nesse aspecto, eu acho que Roma, né, é um dos grandes vetores disso aí, historicamente falando. E não só, né, podemos citar, por exemplo, a questão da nossa influência portuguesa. Mas por que ele chega a justificar nessa parte da obra dele, que aí também vai por conta da minha memória, de que as colônias portuguesas foram as que mais duraram todo o curso da história. Sabe por que razão? Por causa do direito comparado. Ou por conta da tolerância do direito alheio. Como os romanos faziam. Eu entro aqui, aliás, vou testar outros, como Alexandre também. Se você admitir parte dos meus instrumentos jurídicos, tudo bem. Eu vou te dominar, mas você não reage, fica tudo bem. Então, quer dizer, essa já é uma forma de aproximação de direito comparado. Muito forte. Ele menciona isso, eu achei muito interessante, eu lembro disso em todas as aulas, quando estou falando de direito comparado, eu falo dessa observação do Luiz Fernando Coelho. É claro que no direito comparado a gente vai, né, ter diferenças, vamos ter experiências diversas por conta do costume, principalmente, né, por conta de tradições diversas, por conta de cultura diversa. Você falou até de tradução, uma hora, ali um parágrafo, você fala de tradução da questão, né, do direito comparado, a questão da tradução é muito importante. Eu não domino a língua alemã, mas eu sei que, por exemplo, a palavra cultura tem um problema, que é uma confusão muito grande para nós brasileiros. Cultura e civilização se aproximam muito do sentido. Mas no alemão isso é diferente. Não só no alemão, mas na própria Europa isso tem uma diferença muito grande. Aí tem um autor, estou querendo lembrar, Eduardo, você vai lembrar, um autor americano, marxista. Eu estou querendo lembrar aqui, não está vindo. Mas se você me indicou, eu comecei a ler depois, e ele tem um artigo. Está até aqui próximo. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o termo cultura e o termo civilização. Raymond Williams. Ele fala sobre a diferença dessa questão e a questão Nossa, é fantástico o artigo. Raymond Williams, Cultura e Sociedade. E aí, uma outra sugestão que eu tenho, que é de redação do seu texto, Maurício, é uma palavrinha que me incomoda. É a travessa. Você usa muito a travessa. Foge da palavra. Porque a travessa, tecnicamente falando, é atravessar
pensando. Né? Então, em algumas situações está correto, mas você usa excessivamente. Às vezes é por intermédio de, pela, né, por meio de, né, fica através. Às vezes você usa uma parte e encontra 3 através. Né? Então, quer dizer, em várias situações eu encontrei isso. Então, uma sugestão. Outra coisa, sempre é publicado, né, Maurício? Outra coisa é o seguinte: na página 23 e na página 27, você está discorrendo sobre determinados tópicos, subtópicos, aliás, e você fecha com citação. Tá? Então, o conselho é que não se feche com citação. Né? Você tem que fazer uma pequena conclusão depois de uma citação. Né? Então, tem essa pequena falha. Aí eu tenho uma questão aqui que você poderia ter aproveitado também, e eu acho que ela, claro, na medida do possível, a questão da constitucionalização, você falar da Constituição americana, né, que eu recomendo um seriado, inclusive, chamado Adams, né, que é o nome do... Você até acha que cita uma vez no seu trabalho o nome dele, né, que é o vice-presidente na primeira Carta Constitucional, digamos assim, dos Estados Unidos da América do Norte, que é Washington, né? Ele vai ser o vice-presidente, depois ele vai ser o presidente. Né? Então tem um seriado que conta a história dele, muito bom, diga-se de passagem, muito maravilhoso. Né? E a importância dele para o constitucionalismo norte-americano. E o meu questionamento é o seguinte, que isso ocorre em 1787. Né? Só que a primeira e a origem, talvez, para alguma parte da doutrina, é em 1215, né? Com a Carta Magna, né? E assinada pelo Rei João. Né? E que ali seria o primeiro marco do constitucionalismo moderno. Né? Ou seja, tem uma diferença grande ali. Né? Tem uma diferença grande. E aí, me permite aqui, ó, né? Eu não vou mostrar, não acredito. Eu ia mostrar aqui, mas eu tenho aqui ó, a edição. Mostrar porque a gente não está te vendo. Exato, eu até peguei ali na prateleira para mostrar, ó. Revista Anuel, que é do nosso sindicato. Aqui, ó, Carta Magna 1215. Eu tenho a tradução dela aqui, feita em português, que o nosso sindicato fez. Né? Olha só aqui. Eu acho que o Eduardo, você tem um, acho que eu tenho que ter dado para você. Né? Dessas coisas. Aliás, eu tenho umas caixas do sindicato de presente que sobrou. Eu vou distribuir. Então, eu acho que tem essa questão, essa referência que é muito importante. Né? A outra que mencionar era, você vai falar bastante da inconfidência, né? E não sei se, mas eu recomendo, Maurício, você, na sua primeira oportunidade de fazer um passeio para Tiradentes, que é do lado de São João del Rei, porque você tem uma gama de informações ali no lugar que são fantásticas. Uma delas que eu pensei que eu fosse reler de novo a carta escrita por Tiradentes antes do enforcamento, que é realmente emocionante. Não sei porque eu li ela lá no museu, lá de Tiradentes. Né? E aí eu fui lá, você sabe, por exemplo, a importância do Padre Toledo, que você menciona diversas vezes no seu, acho que pelo menos 4, 5 vezes você menciona o nome dele no seu trabalho. O Padre Toledo, que era um pouco mais velho que Tiradentes, né? Aí, claro, tudo nas devidas proporções, eles tinham interesses pessoais também, na confidência, querer manter, né, a sua acumulação de riqueza, com certeza. Né? Agora, quando a gente vai lá, por exemplo, eu só dar um exemplo. Eu estive lá em Tiradentes, então tem uma fonte d'água que surge lá na montanha lá em cima. Eu fui seguir todo o percurso feito por essa fonte d'água. É toda ela feita de pedras, até lá em cima. Sabe quem botou o pessoal para trabalhar, para fazer aquela fonte d'água? Foi o Padre Toledo. Assinado por ele.
maravilhosa, onde um lado da bica é para os animais beberem, outro lado da bica é cercado e só entra seres humanos, obviamente, para lavar. Uma parte do cercado é para lavarem coisas e outra parte do cercado é para a gente pegar água potável para beber, para a gente não ter problema de saúde. Ou seja, o Pablo Toledo era um sanitarista. E uma das informações que eu tive da revolta de Tiradentes contra os líderes era o fato de ele ter sugerido a Belo Horizonte a construção de um sistema de esgoto. Não deram bola, né? Obviamente ele estava influenciado pelo Pablo Toledo. Tem em Tiradentes, recomendo inclusive o restaurante Toledo, para fazer lá uma frangola Promops, que é sempre esquecido. Né? Então, lá você consegue pegar bastante coisa deles e marcou muito, cara. Por fim, aqui, ó, sendo a página 57, páginas, as observações da conclusão da professora, a minha colega aqui, pesquisadora, fez, né? Eu também assino embaixo, né? Eu achei essa frase no final. Essa página aqui, que ela fala aqui, ó. Né? Ainda há, eu até grifei aqui, ainda há o dia em que a República Federativa do Brasil seja republicana. Né? Acho complicado essa afirmação. Né? Eu acho que a gente ser uma república, né, é um dever ser constante. A gente tem que estar se policiando constantemente. Né? Olha o presidente dos Estados Unidos se envolvendo aqui com o nosso caso do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quer dizer, é uma fiscalização constante disso. E, particularmente, né, você fala também, acho que né, aqui na página 57, aqui em 1880, você vai falar do começo do positivismo entrando aqui. E eu te pergunto, que positivismo é esse que está entrando aqui no Brasil? E aqui, olha só, você fala aqui em 1889, no último parágrafo da página 57, a República foi proclamada no Brasil pelos militares, 1889. A primeira publicação no Diário Oficial, no dia seguinte, sabe o que foi? E aí acho que faltou algum detalhezinho. A volta da chibata nos navios da Marinha Brasileira. Foi a primeira publicação deles, a primeira ordem. Foi o voto que tinha sido abolida, né, no governo do Império, né, e volta a isso. Aí depois aqui na página 58, você faz, outra pergunta, você fala, a República de 15 de novembro nasce tão esterilizada que precisou se esforçar para produzir símbolos nacionais. Eu concordo. Deodoro da Fonseca, o proclamador e primeiro presidente brasileiro, possuía tamanho republicanismo certo que a sua representação enquanto herói nacional muitas vezes esbarrava no cômico. Você não explica por quê. Por que é engraçado pensar no Deodoro da Fonseca como um herói da República? Então, essa pergunta eu também te faço. Aqui, aí tem uma outra correção aqui na página 58, depois de decoração, deve ser decoração, né? Através novamente, e aqui no final da página 58, né, você fala do artigo 1º da Constituição de 1988. Eu colocaria no mínimo em nota de rodapé o texto do artigo 1º. Eu acho que o corpo está travado. Chegou até aqui, tinha que estar escrito. Não está escrito, cara. Né? E foi a última linha, cara. Né? E não está o texto. Né?
breves feixes luminosos e longos períodos de sombras, a República Brasileira manteve-se, mas sempre mais definida por sua forma do que por seu conteúdo. É república, sobretudo, por não ser monarquia, né? E aí você pega pouco mais de alguns anos depois, 1910, nós vamos ter a revolta da Chibata. Então, quer dizer, fica aí minhas perguntas, essas duas que eu fiz, né? Qual o positivismo e por que era engraçado, né, e cômico o Teodoro da Fonseca? Preciso explicar isso aí. Obrigado, professor. Bom, de qual positivismo seria, foge um pouco do trabalho necessariamente aqui. Eu só quis dizer que a base desses militares para comandar a República era totalmente diferente. Tem pouco contato, eu tenho contato apenas desse livro do José Murilo de Carvalho, em que ele versa um pouco sobre a criação dos símbolos nacionais e um pouco sobre quais eram os três republicanismos que existiam ali no final do Império, que é o republicanismo mais do interior de São Paulo, o republicanismo jacobino e o republicanismo positivista, especialmente, que tinha uma, digamos assim, uma vertente, não sei, talvez cientificista ou necessariamente, bom, o que eu poderia dizer? Ou que versaria mais sobre... Maurício? Desculpa. Bom, desculpa eu vou ter que fazer uma... Peço um minuto, eu estou em casa, tá? Estou tocando minha campainha, estou sozinho. Sim? Tá? Eu só preciso ver o que está acontecendo aqui. Só um minuto, Tudo tá? Eu vou aproveitar para perguntar, não era decoração mesmo? Era, né? Não é decoração, é decoração. Sim. É, devorado e antropofagia, tá? Eu achei que era. Achei que não foi errado, não, achei que estava certo. E acho que a pergunta dele é querendo saber se é o positivismo Conte ou o positivismo jurídico de Kelsen. Sim. 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 Seja isso. Voltei, eu não estou aqui. Não está na imagem, mas eu estou aqui, tá? Não, e era um caso de urgência, sim. A porta estava aberta, você abriu sozinha lá e meu cachorro estava na rua, e é um filhote. E alguém tocou a campainha e pediu para eu trazer o cachorrinho para dentro. Desculpa aí. Tudo bem. Na sua ausência, a professora Melene, na sua pergunta de que positivismo foi, ela falou um pouco se seria o positivismo daquele positivismo de Conte ou seria o positivismo de Kelsen. E seria o positivismo de Conte, especialmente, daquela visão política, não necessariamente, digamos assim, jurídica, em contraposição ao justnaturalismo. Não seria esse positivismo. Agora, sobre a segunda pergunta, desculpa, eu esqueci qual era. Vamos voltar para a primeira, então. Sim. É o seguinte, realmente é o positivismo kantiano. Tá? E ele é responsável, inclusive, pelos símbolos nacionais que nós temos, que é a bandeira nacional. Sim. A síntese do positivismo está no meio da nossa bandeira, feita por militares. Né? Até as cores são a bandeira, são os resquícios da bandeira do Império. Aliás, das famílias imperiais. Né? E a síntese, né, é terrível, porque a melhor parte ficou de fora, inclusive, que é o amor. Porque, na verdade, a frase completa é amor, ordem e progresso. Né? E realmente é o positivismo kantiano. Né? E ele vai explicar muita coisa no desenvolvimento da modernidade no Brasil. Né? E é riquíssimo ali. Né? A questão de que é bem diferente do positivismo, né, de Kelsen. E esse positivismo, ele, digamos assim, ele fica ainda na instituição das Forças Armadas, e até que a gente pode até traçar um pensamento de que essa constante necessidade que as Forças Armadas elas acreditam ser uma espécie de poder moderador ali, digamos assim, uma instituição de manutenção da ordem, talvez venha um pouco desse positivismo.
A segunda pergunta que eu lembrei era sobre o Deodoro da Fonseca. Essa citação aqui é do José Manuel de Carvalho também, que ele coloca como que a citação ela é breve, mas ela coloca como o Deodoro da Fonseca não era abertamente republicano, especialmente, se não me engano, ele tinha uma certa amizade com o Dom Pedro, e também no dia da proclamação ele estava doente, quando eles proclamam e saem desfilando ali pelo Rio de Janeiro, como que ele tinha um ar meio, digamos assim, velho ou caído, e justamente seria daí que viria o tom cômico que o José Manuel de Carvalho comenta, tanto porque o Deodoro não era um grande expoente do republicanismo, de nenhuma das três vertentes, não era, por exemplo, que seria, se não me engano, o Campos Salles, mas ele também, justamente por essa figura dele de que não era totalmente heróica ali na data da proclamação. E, muito curiosamente, ele era velho, digamos assim, igual o que se falava muito do Dom Pedro II. Né? Acho que é mais por aí. Ele foi deposto. Uhum. Nem termina o governo dele. Estou satisfeito. Satisfeitos? Muito bem. Maurício, eu vou pedir então a gentileza, tal como ele havia feito menção, de desplugar e ficar dentro dos teus atos. Ok. Ok? Assim os professores deliberarão na sala virtual e a gente já te chama e você reduz. Tudo bem, né? Tecnicamente você não vai ter nenhum problema com isso, né? Desculpa não, Vitor. Você não vai ter nenhum problema em desplugar e replugar, né? Não. Eu fico Não, tá bom. no WhatsApp. E se for a Sofia ou se for a Mariana, na sequência, replugar, aí é sempre importantíssimo continuar a gravação dali. Perfeito. Tá bom? Obrigado. O que você começa?